Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para concurseiro, nunca é tempo de estudar. Queridos, conforme foi prometido, no dia de hoje eu vou resolver a prova da Pauliprev para analista previdenciário. Muitas pessoas entraram em contato comigo dizendo, olha, foi uma prova difícil, realmente, querido, foi uma prova interessante. Eu não estou dizendo difícil, mas uma prova interessante e eu preciso que você entenda bem o que nós vamos trabalhar nesta manhã, ou tarde, ou noite, ou madrugada, depende da hora que você vai assistir esse vídeo. Mas eu espero que você assista o quanto antes para a prova de escrevente técnico judiciário, que já é domingo. E eu quero que vocês entendam, queridos, só fórmula não é suficiente para resolver essa prova. Então vem comigo, quer aprender uma técnica matadora? Então vem comigo, roda a vinheta! Bom, conforme eu anunciei, no dia de hoje, nós vamos começar então a resolver essa prova. Queridos, mas antes de mais nada, vamos ler a questão. A primeira questão diz assim, em uma empresa, no dia da secretária, cada secretária comprou uma flor para cada outra secretária, sendo que nenhuma delas comprou flor para si mesma. 3 diretoras compraram cada uma 2 flores para cada secretária. A presidente da empresa comprou 11 flores para apenas uma secretária. Se no total foram compradas 137 flores, o número de secretárias dessa empresa é divisor de. Bacana a questão? Vem comigo devagarzinho. Bom, vamos lá, queridos. Lendo devagarzinho, colocando as informações. Vamos lá, ó. Sendo que nenhuma delas comprou flor para si mesma. Quantas secretárias eu tenho? Vamos colocar aqui, ó. Secretária. Eu vou dizer que eu tenho N secretárias. Só que o texto diz que cada secretária, sendo que nem, ó, de novo, cada secretária comprou uma flor para cada outra secretária. Ok? Então, se eu compro uma flor para cada outra secretária, pense comigo. Se eu tenho 3 secretárias e eu sou uma secretária e eu fosse comprar flores, por exemplo, se fosse 3 secretárias, cada uma compra uma flor. Porém, o texto diz que nenhuma delas comprou flor para si mesma. Então vai ser N vezes N menos 1. Pronto. O número de secretárias é N. O número de flores distribuídas é N vezes N menos 1. Legal? Beleza pura? Então vem comigo. O texto também diz que 3 diretoras compraram cada uma 2 flores para cada secretária. Então, as diretoras, que são 3, comprou 2 flores para cada secretária. E o número de secretárias é N. Então, diretoras, 6N. O texto também diz que a presidente da empresa comprou 11 flores para apenas uma secretária. Então, uma secretária vai receber 11 flores, portanto, 11. Então, meu querido, as secretárias, N. Então, quantas flores foram para secretárias? Vem comigo aqui, ó. Flores, tá certo? Flores para secretárias. N vezes N menos 1. Por que N menos 1? Porque eu não compro flor para mim mesmo. Tudo bem? Mais 6N. O que é 6N? Isso aqui são as secretárias dando flores para secretárias. Aqui são as diretoras dando flores para as secretárias. Estou colocando passo a passo para você entender. Mais 11.
que é essa 11? É as flores, a presidente, dando flores para uma secretária. Tudo bem até aí? E tudo isso foi igual a 137. Agora vem comigo. Se eu faço a distributiva aqui, n vezes n, dá n ao quadrado. N vezes 1 dá n, mais 6n, mais 11, menos 137, tudo isso é igual a 0. E eu venho para cá agora, ó. Então vai ficar assim. N ao quadrado, mais menos n mais 6n, mais 5n, menos 126, igual a 0. Caiu numa equação do segundo grau. Qual é a técnica que eu vou resolver esse problema nessa parte de equação do segundo grau? Vou te explicar agora o que nós vamos fazer. Olha só que lindo. Você vem, troca o sinal do meio sempre numa equação de segundo grau, troca o sinal do meio e vai permanecer o último. Se é negativo, permanece negativo. E aí você vai perguntar, dois números que multiplicado dá menos 126 e que somado dá menos 5. Você vai falar, mas é muito difícil, como é que eu vou saber? Ei, vem comigo aqui. Fatora esse 126 por 2, 63, por 3, 21, por 3, 7, por 7, 1. E ele diz que a diferença tem que ser 14. Dois números que multiplicado dá menos 126 e que somado dá menos 5. Vamos colocar aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7. Esse é o número 126 fatorado. Vamos ajustar? Ó que lindo. A ordem dos fatores não altera o produto, ok? Olha só que bonito. Olha só que lindo, tô arrepiado. Olha só, 2 vezes 7, 14. 3 vezes 3, 9. A diferença deu 5. Uhul! Beleza! Ai, André Denzoni, eu não ia conseguir fazer isso nunca. E assim, meu querido, você é capaz. Olha só, menos 14 mais 9 dá menos 5. Menos 14 vezes 9 dá menos 126. Nós estamos falando em pessoas. Se são pessoas, não pode ser negativo. Então, negativo, você manda embora. Portanto, n é igual a 9. Mas quem é n? N é o número de secretárias. Respondemos a questão. Porém, queridos, a questão foi bem astuta. Mas você é inteligente? Vem comigo. Ele quer saber o seguinte. As secretárias é 9, mas esse resultado é divisor de quanto? Ah, tá. Vamos colocar as alternativas para você entender. A alternativa A estava 123. A alternativa B estava 256. A alternativa C, 384. A D, 459. E a E estava 660. Porém, queridos, um número ele é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos der um número divisível por 9. Se eu somo 1 mais 2 mais 3, eu encontro 6. Então a A não pode ser. Se eu somo 2 mais 5 mais 6, dá 13. Também não pode ser. Se eu somo 3 mais 8 mais 4, dá 15. Também não pode ser. Se eu somo 4 mais 5 mais 9, opa, deu quanto? 18. 18 é múltiplo de 9, logo 9 é divisor de 18, portanto D vai ser a resposta do nosso problema. Gostaram da primeira questão, queridão? Queridona? Você viu que legal? Uma questão que caiu em equação de segundo grau, foi detalhada para você entender, tá certo? Qualquer dúvida que você tiver, meu querido, minha querida, você coloca lá no e-mail que eu vou te responder. E antes de eu continuar a questão 2, eu quero só te pedir uma coisa. Se inscreva no nosso canal, dá um like
se você curtiu, se você gostou dessa prova. Nós precisamos muito de vocês. Eu não fico pedindo muito isso não, queridos, mas eu vi que isso é necessário. Eu preciso de ter você comigo, eu preciso do seu feedback para você estar comigo sempre aqui. Vamos junto, queridos. Curte, compartilha essa prova. Essa prova foi, olha, muito pedida, falada. Olha, prova muito difícil. Eu vou mostrar para vocês que há possibilidade de fazer de uma forma tranquila e serena. Ok? Vamos lá. Questão número 2. André, Bernardo e Carlos organizaram as pastas contidas em 3 arquivos, A, B e C. André organizava 14 pastas por vez do arquivo. Bernardo organizava 18 pastas por vez do arquivo. E Carlos organizava 24 pastas por vez do arquivo. Se a cada um desses rapazes organizou o mesmo número de pastas, a quantidade total de pastas organizadas pelos 3 funcionários é, no mínimo, quanto? Vamos lá. André, Bernardo e Carlos. Queridos, o André organizava 14 pastas por vez. O Bernardo, 18 pastas por vez. Só que o André, 14 pastas por vez do arquivo A. O Bernardo, do arquivo B. E o Carlos, 24 pastas por vez do arquivo C. Se cada um desses rapazes organizou o mesmo número de pastas, queridos, cuidado aqui. Organizou o mesmo número de pastas, ok? Organizou o mesmo número de pastas, a quantidade de pastas organizada pelos 3. Entenda bem, ele não quer saber quem foi mais rápido. Embora eles fazem quantidades diferentes por vez, tá certo? Não é comum, só que ele diz que os 3 farão a mesma quantidade. Comum. Basta vocês fazerem o MMC. De quem? De 14, de 18 e de 24. Por 2, 7, 9, 12. Por 2, 7, 9, 6. Por 2, 7, 9, 3. Por 3, 7, 3 e 1. Por 3, 7, 1 e 1. Por 7, 1, 1 e 1. Tá certo? Chegou no 1, 1, 1, concluímos o nosso MMC. Aí eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. 72 vezes 7, rapidamente, 504. Portanto, 504. O que significa isso? Que cada um deles organizaram 504 pastas. Olha só a pergunta, meus queridos. Se eles organizou o mesmo número de pastas, a quantidade total de pastas organizadas pelos 3 funcionários. Cuidado aqui, ele não perguntou quem foi mais rápido. Eles fizeram quantas pastas cada um? Foram 504 pastas cada um. Como são 3 parceiros, eles fizeram então 1.512 pastas, que está lá na alternativa B de bonito. Um laboratório possui vários frascos de misturas de água e álcool. As misturas do tipo A contêm 30% de álcool, as do tipo B contêm 40% de álcool e as do tipo C contêm 75% de álcool. Para preparar 12 litros de uma mistura, 12 litros de uma mistura de água e álcool, contendo 55% de álcool, serão misturados um certo volume da mistura do tipo A com o triplo desse volume da mistura do tipo B com um certo volume da mistura do tipo C, em litros. O volume da mistura do tipo C, que foi misturado, está compreendido em... Bom, queridos, eu fiz um rascunho aqui e ele diz... Vou fazer um 7 melhor, 75 melhor aqui.
O texto diz o seguinte: misturas do tipo A tem 30% de álcool, mistura do tipo B 40% de álcool, mistura do tipo C 75% de álcool. Ele quer preparar 12 litros da mistura com 55% de álcool. E ele diz que serão misturados uma certa quantidade na mistura do tipo A, do tipo B o volume vai ser o triplo e uma certa quantidade do volume C. E a pergunta é o seguinte: a quantidade desse volume C. Parece confusa? Então vem comigo. Vamos lá, querido. Vem comigo. Bom, vamos colocar aqui 30%, ó. 30% da mistura de A mais 40% da mistura de B mais 75% da mistura de C. Tudo isso ele quer fazer 55% de 12 litros. Por que eu fiz tudo isso? Olha que lindo. 30A mais 40B mais 75C, como os denominadores são iguais. Tudo isso é igual a 55 vezes 12, que dá, vou fazer a continha aqui, 2 vezes 5, 10, 5 vezes 2, 10 e 1 dá 11. Portanto, 660, ok? 660, tudo isso dividido por 100. Olha o que aconteceu. Ficou então o que, queridos? 30A mais 40B mais 75C é igual a 660. Eu separo essa primeira parte e vamos para a segunda. A mistura do tipo A mais do tipo B mais do tipo C, ok? Tem que dar o quê? 12 litros. As três misturas tem que dar 12 litros. As três misturas seria a totalidade, tem que dar 12 litros. Essa é a segunda equação que nós temos aqui. A terceira equação nós vamos ajeitar aqui, ó. Ele diz que A é a quantidade de A, mas que B é o triplo de A. Então vem comigo. Então pera aí, Hermes. B é o triplo de A. Vamos substituir aqui, ó. O A. Vamos colocar aqui, ó. O A é o próprio A. O B, que fala que vai ser o triplo do volume de A, então vai ser o triplo de A. Mais C. Tudo isso é igual a 12. Então eu posso dizer que 4A mais C é igual a 12. Que C é igual a 12 menos 4A. Ok? Tamo junto? Agora vamos para a finalização? Olha que lindo. Eu vou pegar a primeira equação, 30A mais 40B mais 75C, vou igualar a 660. E aí, o A continua sendo A, mais o B. Quanto vale o B? O triplo do A. 75C. Quem é o C? 12 menos 4A. Perceba vocês que tudo isso é igual a 660. Então ficou 30A mais 120A mais 75 vezes 12, 900 menos 300A, tudo isso é igual a 660. Se eu pegar 30A mais 120A, dá 150A. 150A menos 300A vai dar menos 150A, que é igual a 660. Passo 900 para a direita, troco sinal. Menos 150A é igual a menos 240. Então, A vai ser igual a menos 240 por menos 150. Menos com menos dá mais. Eu posso simplificar
esse número eu posso simplificar por 30. Simplificando por 30, dá 8 sobre 5. E 8 sobre 5 dá 1,6. O meu C vai ser 12 menos 4. Olha só, 12 menos 4 vezes A. Mas quanto é o A? 1,6. Então, o meu C vai ser igual a 12 menos 6,4, que dá 5,6. E o 5,6, ele está exatamente na alternativa C, entre 5,1 e 6. Para a realização de uma atividade em um congresso, os 235 participantes foram divididos em grupos com 2 homens e 5 mulheres, ou grupos com 3 mulheres e 5 homens. O número de grupos com 8 participantes excedeu o número de grupos com 7 participantes em 5. Logo, a diferença entre o número de mulheres e o de homens participantes é... Queridos, que questão bacana, que questão diferente, né? Ele diz que um grupo com 2 homens e 5 mulheres, eu também tenho um grupo com 5 homens e 3 mulheres. Veja bem, nesse grupo aqui, nesse primeiro grupo, grave bem o que eu estou dizendo, nesse primeiro grupo, eu tenho 7 pessoas. Nesse segundo grupo, eu tenho 8 pessoas, ok? Nesse primeiro grupo, 7 pessoas. Nesse segundo grupo, 8 pessoas, ok? O texto diz que o número de grupos com 8 participantes excedeu o número de grupos com 7 participantes em 5. Ai, professor, eu não consegui entender essa ideia de exceder. Exceder significa terá mais. O grupo de 8 excedeu o grupo com 7 em 5 pessoas. Mas aqui, queridos, é a representação de um grupo. Eu quero que você entenda isso. Representação de um grupo. Mas, professor, quantos grupos são? É isso que eu quero te ensinar. Vem comigo. Olha só. Esse grupo eu vou chamar de X, que faz parte disso aqui. Bom? Peraí, professor. E esse aqui, ele diz que onde tem 8 excedeu de 5. Exatamente isso. Onde tem 8, excedeu de 5. Lami, olha só que lindo. Estou arrepiado. O ou representa mais. E tudo isso aqui, meu querido, o texto diz que é igual a exatamente a 235 participantes. Ok? Então, vamos resolver? Olha só que lindo. 2x mais 5x mais... Vamos fazer o chuveirinho? 5 vezes x, 5x mais 25 mais 3x mais 15. Tudo isso é igual a 235. 2 com 5, 7. 7 com 5, 12. 12 com 3, 15x mais 25 com 15 dá 40. Tudo isso é igual a 235. Portanto, 15x, 235 menos 40, 15x é igual a 195. 195 dividido por 15 dá 13. Mas olha só a pergunta deles, meus queridos. Meus queridos, o número de mulheres e o número de... Pergunta assim. Logo, a diferença entre o número de mulheres e o número de homens participantes. Vão comigo aqui, queridos. Vamos separar os grupos agora de homens, tá certo? Quantos homens eu tenho no primeiro grupo? Homens no primeiro grupo. Quantos homens eu tenho no primeiro grupo? 2 vezes x. Mas quem é o meu x? 13. Professor, parece que eu estou entendendo. 2 vezes 13 é 26. Quantos homens eu tenho no grupo? Esse primeiro grupo é o grupo com quantas pessoas, queridos? Primeiro grupo com 7. Agora, vamos até tirar esse primeiro grupo com 7 pessoas.
e esse grupo com 8 pessoas. Entenda bem. Esse grupo com 8 pessoas, quantos homens tem? 5 vezes. Quanto vale meu X? 13. 13 mais 5, eu venho aqui e coloco 18. 18 vezes 5 dá 90. Então, meu querido, vem comigo. Qual é o meu total de homens, então? 90 com 26, 116 homens. Vamos para as mulheres? Estou arrepiado porque eu estou no fim. Estou no fim. No grupo. Estou fazendo bem detalhado para você entender. No grupo com 7 pessoas, eu tenho 5 quê? 5 mulheres em cada grupo. Mas quantos grupos são? 13. Então vai ficar 5 vezes 13, 65. No grupo com 8 pessoas, olha só que lindo. Com 8 pessoas eu tenho 3 mulheres em cada grupo. Mas quantos grupos eu tenho? 13 mais 5, 18. Então vai ser 3 vezes 18, que dá 54. Somando esses dois, meus queridos e minhas queridas, dá 119. Sabe qual foi a pergunta dele? Hein? Olha a pergunta dele para encerrar. Logo, a diferença entre mulheres e homens. Mulheres são quanto? 119. Homens são quanto? 116. Então, a diferença entre eles é igual a 3. E 3 está lá na alternativa A, de amor. Uma empresa produz 20 cadeiras por dia usando a mão de obra de 3 homens quaisquer. Essa empresa precisa produzir 240 cadeiras em 3 dias e para isso contou com 4 homens por dia nos 2 primeiros dias. Para finalizar o pedido no 3º dia, o total de homens que precisam trabalhar na produção é... Então, garotos, vem comigo. O texto diz que ele faz 20 cadeiras por dia, sendo eles 3 homens. Mas ele precisa do quê? De 240 cadeiras. Nessa condição, queridos, essas 240 cadeiras feitas por 3 homens, eu precisaria de 12 dias. Professor, eu não entendi o porquê dos 12 dias. É simples, meu caro Watson. Esses 12, se eu preciso de 240 e esses 3 homens só fazem 20 por dia, então eu preciso do quê? De 12 dias. É só para você entender de onde eu tirei esse 12. Ok? Beleza pura? Então vamos lá. Só que o texto diz o quê? Vem comigo. Contou com 4 homens, ok? Nos 2 primeiros dias. Qual é a nossa missão? Descobrir o que esses 4 homens, em 2 dias, fizeram de cadeira. Legal? É uma regra de 3 composta. Se você não se lembra, eu te aconselho a assistir essa aula de regra de 3 composta no canal. Mas vem comigo. Vem comigo. Vamos comigo bem devagarzinho, ok? A nossa pergunta é feita para quem? Para o X. Olha só que lindo. Então eu marco o X aqui. Ok? Então vem comigo aqui bem lindamente. Se em 12 dias eu faço 240 cadeiras, em 2 dias eu faço mais ou menos cadeira? Eu faço menos. Se eu respondo menos, eu coloco bolinha no menor. Ok? Esquece dias, vem para homens. Esquece dias, vem para homens. Se 3 homens fazem 240 cadeiras, 4 homens vão fazer mais ou menos cadeiras? Vão fazer mais. E agora, meus queridos e minhas queridas, estou no fim. Olha que bonito. X igual. Pego todo mundo que está marcado. Quem está marcado? O 240, o 2 e o 4. E aí eu vou dividir por quem não está marcado. Quem não está marcado é o 12 e o 3. Olha que lindo. 240 dividido por 12, aqui dá 20. Ok? E aqui dá 1. E agora, meu querido, não dá para fazer mais nada aqui, porque aqui é o número 3. Eu vou simplesmente multiplicar o numerador que sobrou. 20 vezes 2, 40. 40 vezes 4, 160 sobre 3. Então significa que esses 4 homens fizeram 160 sobre 3 de cadeira. Ei, comigo aqui, não vai dividir não, deixa 160 por 3, senão isso aqui dá uma dízima periódica. Cadeiras, o que aconteceu aqui, queridos? 160 terços de cadeiras
foram feitas por 4 homens em 2 dias, ok? A pergunta é, quantos homens? Para concluir, se eu já usei 2, eu quero fazer tudo em 3, eu só preciso de mais um dia. E ele quer concluir. Olha só que interessante. O seu denominador aqui eu vou permanecer para ficar igual. Só que olha só, não era 240 cadeiras? Olha só que interessante. Quando não tem nada aqui, não é 1? 3 dividido por 1 dá 3. Seria o meu total de cadeiras. Só para você entender aqui, ó. Seria 240. Só para eu aproveitar e deixar no mesmo denominador, eu posso falar que é o quê? 720 dividido por 3. É o mesmo 240. Ó, queridos, ele não quer saber, certo? Quanto total para ele fazer em um dia. Ele quer saber o seguinte, o restante. Ah, professor, peraí então. Ah, eu estou entendendo. Você vai fazer aqui 720 menos 160. Mas, professor, eu não sei fazer conta, eu tenho problema com conta de subtração. Então, vem comigo. Se você fizer essa conta aqui, tá certo? Olha só, vai dar 560. Tá certo? 560. Então, resta ainda ele fazer 560 sobre 3. Então, eu venho e coloco 560 aqui. Sabe o que vai acontecer? Olha só que lindo. Agora você corta o denominador. E aí você vem. Vamos pro abraço? Vamos lá, vamos terminar? Se 160 cadeiras, aqui eram 3, você não pode esquecer que eram 3, tá certo? Ó, eu só cortei porque os denominadores são iguais, eu forcei a isso. Se 160 cadeiras eu preciso de 4 homens, 560 cadeiras eu preciso de mais ou menos? De mais. Então coloco bolinha no maior. Se em 2 dias eu preciso de 4 homens, em um dia eu vou precisar de mais ou menos homens para fazer essas cadeiras? Muito mais. Coloco bolinha no 2. Portanto, x igual, ok? Pega todo mundo que está marcado. 560 vezes 4 vezes 2 dividido por quem não está marcado. Agora, olha que legal. Professor, eu posso simplificar o 4 por 160? Pode. Vai ficar 1 e vai ficar 40. Professor, eu posso simplificar o 2 por 40? Pode. Vai ficar 1 e vai ficar 20. Professor, eu posso agora simplificar o 560 por 20? Pode. E vai dar 28. E aqui 1. 28 vezes 1 dá 28. E ele pergunta, quantos homens eu preciso para terminar? Olha só. A pergunta foi essa. Quantos homens, para finalizar o pedido no terceiro dia, o total de homens que precisam trabalhar na produção? Quantos são, queridos? 28. E 28 está onde? Está na alternativa E. E de esperança. Agora eu queria que você, que está na poltrona, meu queridão, minha queridona, vamos prestar bastante atenção nessa questão. Bastante. Tá certo? Eu quero te mostrar a técnica que eu vou resolver para resolver um problema de fração como esse, ó. André jogou 5 partidas de bolinha de gude. Na primeira ele perdeu 4 bolinhas, na segunda ele perdeu 2/3 das bolinhas que ainda tinha. Na terceira ele ganhou 2 bolinhas, na quarta ele perdeu 1/6 das bolinhas que ainda tinha. E na quinta partida ele ganhou 15 bolinhas. Em relação ao número de bolinhas que André tinha antes do primeiro jogo, ele perdeu 74 bolinhas. Logo, ao fim do último jogo, André ficou com o número de bolinhas que é múltiplo D. De repente você pode estar aí e falar assim, meu Deus, na prova eu não ia fazer, pelo amor de Deus, professor, eu não ia dar conta. Pelo amor de Deus, uma questão dessa é impossível de se resolver. Eu ia chutar, eu ia mandar um bicudo, eu não ia fazer. Eu ia dar um jeito de não fazer essa questão. Qualquer alternativa menos fazer. Mas eu quero que você entenda. Vem comigo. Realmente ela é diferente. Tá certo? Vem comigo. Você não vai chorar mais não? Bom, o que nós já falamos? Se você não viu, eu te aconselho a assistir na playlist a questões de fração que temos lá. Tem uma aula que fala sobre problemas de fração, ok? Só que essa questão, querida, ela é de encomenda. Oh, meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque ela misturou número com fração e não foi um só, não. Vamos tentar montar de um jeito bonito? Conheço total, sim ou não? Não! Eu não conheço total. Isso!
Quando você não conhece o total, você que já conhece o meu modo de trabalhar, o meu método. Quando eu não conheço o total, o que eu faço? Você coloca P de parte. Isso! Então, quantas frações eu tenho? 2, 3 e 6. Você vai dizer que o seu total de bolinhas são quantas partes? 3 e 6? Professor, isso eu sei, tá fácil. Mas agora que eu não consigo. Daí pra frente esses números. Mas vem comigo, querido, eu quero te ensinar. Vamos dar o pontapé inicial. Sabe o que você faz? Uma coisa muito linda. Ele não vai perder 4 logo na primeira partida? Olha só o que você faz. Vamos forjar o caráter da questão. Olha aqui. Ele vai perder 4, então você coloca o 4 que ele vai perder aqui, ó. Aqui no seu total de bolinhas. Beleza ou não? O que mais que ele vai perder? Ele também, pelo texto, ele está dizendo que ele vai perder um sexto que ainda tinha e tudo mais. Mas qual é o outro número que você tem na questão que não é fração? É o 4 e é o 2. Então eu quero te ensinar. Eu vou bem devagar agora. Ele não vai perder 4, então eu já coloquei 18 partes aqui. Se ele vai perder 4, eu coloco mais 4. Tá certo? E aqui, independente se ele vai ganhar ou não, vamos forjar aqui. Ele não vai perder um sexto que ele tinha? Então o que você faz? Olha só, vou até colocar de vermelho. Mas, olha só que lindo. Esse 2 é porque você vai ganhar 2. Vezes, olha lá, vezes 6. Pronto. Olha só o que vai acontecer. Você vai dizer que o seu total de bolinhas é 18 partes, mais 4, mais 12. Então você vai dizer que são 18 partes, mais 16. Ok? Qual é o seu total? 18 partes, mais 16. Agora vamos resolver? O que aconteceu na primeira partida? Na primeira partida, se for perder, vou colocar, perdeu 4. Muito bom. Ok. Você perdeu 4, não foi? Certo. Qual era o seu total? Não é 18 partes mais 16? Qual que vai ficar seu saldo, então? Entenda bem. 18 partes mais 16. Perdi 4, fiquei com quanto? Qual é o meu saldo, queridos? Estou ouvindo. 18 partes mais 12, é isso? Isso. Então você está no caminho certo. Ok? Na segunda, o que aconteceu na segunda? Na segunda ele perdeu 2/3 do que ainda tinha. Mas quanto ele tinha? 18 partes mais 12. Então vamos lá. 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 2, quanto que ele perdeu? 12 partes. Ok? Para não ficar aqui tudo embranhado, vamos colocar de preto a primeira parte assim, ó. Vamos colocar a segunda parte aqui de preto também, ó. Sim? Então, quanto que ele perdeu, meu queridão e minha queridona? De novo, 18 por 3 dá 6, vezes 2, 12 partes. O que mais que ele perdeu? Olha o número, 12 dividido por 3 dá 4, vezes 2, 8. Vem cá, qual é o saldo? Eu tinha 18 partes mais 12, eu perdi 12, eu fiquei com quanto de saldo em partes? 6 partes. Isso? Mais 12, perdi 8, quanto ficou meu saldo? 4. Tá claro isso? Sim ou não? De novo, tem um saldo de 18, perdi 12, tá certo? Aqui é perdeu, ó. Então, 18 perdeu 12, ficou com 6. Tinha 12, perdeu 8, ficou com 4, ok? Então, beleza? Aqui eu comecei de onde ele perdeu. Fechou. Na terceira, o que aconteceu? Quanto que eu tenho de saldo? 6 partes mais 4. O que aconteceu? Ele ganhou 2. Se ele ganhou 2, ele ficou com quanto então? 6 partes mais 4 mais 2. O saldo agora foi do quê? 6 partes mais 6. Ok? Olha que legal. Na quarta, o que aconteceu na quarta? Ele perdeu um sexto que ainda tinha. Quanto que ele tinha? 6 partes mais 6. Olha isso aqui que aconteceu. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1 dá 1 parte. 6 dividido por 6 dá 1 vezes 1 dá 1. Quanto que ele perdeu, queridos? Ele perdeu 1 parte mais 1. Se ele tinha 6, ele perdeu 1, ele ficou com 5.
em partes. Se ele tinha 6, ele perdeu o número 1, ele ficou com 5, ok? Isso, e agora vamos para a quinta jogada. O que aconteceu na quinta jogada? Na quinta jogada, o que aconteceu? Vem comigo. Na quinta jogada, ele deu sorte, hein? Na quinta jogada, o texto diz que ele ganhou 15. Isso. Se eu tinha 5 partes mais 5, e eu ganhei mais 15, eu fiquei com quanto? Eu fiquei com 5 partes mais 20. Ok? Tudo bem até aí? Quanto eu tinha no início, antes de começar as partidas? Agora vamos para o final. Vou até fazer aqui de azul. Quanto que eu tinha no início, antes de tudo? Ah, professor, você tinha 18 partes mais 16, antes de começar as jogadas, ok? Mas eu fiquei com quanto no final? No final, eu fiquei com 5 partes mais 20. Vocês estão entendendo aqui, queridos, que 18 partes mais 16, eu perdi quanto? Fiquei com quanto? 5 partes mais 20. Você concorda que a diferença, o que eu tinha antes, com o que eu fiquei no final, é exatamente o que eu perdi? E o texto diz que é igual a 74? Então vem comigo. 18 partes mais 16 menos 5 partes, faz o jogo. Menos com mais dá menos 20. Tudo isso é igual a 74. Então 18 menos 5 dá 13 partes. Ok? 13 partes. 16 menos 20 dá menos 4. Tudo isso é igual a 74. Portanto, eu vou ter que colocar aqui em cima para encerrar. Olha só que bonito. Olha só que bonito. E aí, então, eu tenho que 13 partes menos 4 sendo igual a 74, eu tenho que 13 partes é igual a 74 mais 4. 13 partes é igual a 78. E aí eu vou ter que P é 78 dividido por 13, que dá 6. Ok? P é igual a 6. Então, antes dos jogos, antes de jogar, eu tinha quantas bolinhas? 18 partes mais 16. Então, 18. Quanto que vale uma parte? 6 mais 16. 18 vezes 6 dá 108. 108 com 16, eu tinha então 124 bolinhas. Ok? Fechou? Quanto que eu perdi? Eu perdi 74. Então, eu fiquei com quanto? 124 tira 74. Eu fiquei com 50 bolinhas, ok? E agora uma coisa muito linda, quer que eu te falo? Fiquei com 50 bolinhas. Poderia fazer assim como eu fiz, mas eu também poderia, meu querido, mostrar essas 50 bolinhas só para encerrar. Minha resposta é 50, ok? Mas eu poderia fazer o que aqui, ó? Isso aqui não é o que sobrou para mim? Olha só que lindo. 5P mais 20. Eu não tinha descoberto que o meu P é 6? Eu poderia vir aqui, ó. Ah, professor, então suas partes é a coisa mais linda do mundo. Olha lá, 5 vezes 6? 30. 30 mais 20 dá quanto? 50. Então eu poderia ter encontrado meu 50 depois que eu achei o meu P6. Se eu quiser, eu posso fazer isso que eu fiz para te mostrar, mas eu também poderia ter feito só esse pedacinho final aqui. E aí, meu querido, respondido tal problema. E o problema diz assim, olha só que lindo para encerrar. André ficou com o número de bolinhas, ele ficou com quanto? Com 50. E 50 é um múltiplo de 5. Alternativa B. A média aritmética simples dos salários de 30 funcionários de uma empresa era 1.610. Esses funcionários tiveram um aumento em seus salários de maneira que os recebiam 1.500 ou mais tiveram um acréscimo de R$20. Então, de novo aqui, esses funcionários tiveram um aumento em seu salário de maneira que os que recebiam 1.500 ou mais tiveram um acréscimo de R$20. E os que recebiam menos de R$1.500 tiveram um acréscimo de R$50. Após esse reajuste, a média do salário dos 30
funcionários passou a ser 1.641. Logo, o número de funcionários que tiveram um aumento de R$50 é um número ímpar, ok? Então vem comigo. A média desses 30 é 1.610. O que nós já aprendemos? Se eu tenho a média, queridos, eu consigo gerar o quê? A soma. Então a soma desses 30 vai ser 1.610 vezes 30. E 1.610 vezes 30 dá R$48.300. A soma deu R$48.300. Ok? Tudo bem até aí? Muito bom. Mas o texto diz isso antes, tá certo? Isso no início. Mas o texto também diz, após esse reajuste, a média do salário dos 30 funcionários, isso aqui é antes. Antes, ok? E agora, o após. Vem para o após aqui. O que vai acontecer com o após, meus queridos? Olha só. A média desses 30 passou a ser 1.641. Se eu tenho a média, eu gero a soma. 1.641 vezes 30. Vamos fazer a conta aqui, só para fazer, para treino. 12, 19, 49.230. 49.230. Ok? Essa é a soma após o aumento. Mas aí, queridos, a pergunta vem. Esses funcionários tiveram um aumento em seus salários. Os que recebiam 1.500 ou mais tiveram um acréscimo de 20. Mas, querido, quantos que tiveram aumento? Vamos colocar de R$20. Vamos chamar de X. Ok? Vamos chamar de X. E os que tiveram um aumento de R$50, vamos chamar de Y. Lembrando que os que receberam aumento de R$20 é o que tem o salário acima de 1.500. Ok? Mas não é essa a pergunta, então vem comigo aqui. Vamos fazer um sistema, queridos. Qual é esse sistema que nós vamos fazer aqui? Esse valor é com aumento e esse valor é sem o aumento. Ok? Então nós vamos fazer agora esse sistema. Tiver um aumento de R$20, eu chamei uma quantidade de funcionários X. Tiver um aumento de R$50, eu chamei uma quantidade de funcionários Y. Ok? Então eu posso dizer o seguinte. Quem teve aumento? X mais Y é igual a 30. O que mais, queridos, que eu tenho aqui? Quantos funcionários receberam? Então, eu tenho assim, em dinheiro, R$20 receberam X funcionários, R$50 receberam Y funcionário, e tudo isso, qual foi o aumento que deu em dinheiro? De 48.300 para 49.230, só para você entender aqui, 49.230 subtraído de 48.300, isso nos dá exatamente quanto, queridos? R$930. Isso foi que aumentou a folha de pagamento, ok? Do jeito que está aqui, está muito tranquilo para resolver. Posso fazer pelo método comparativo, posso fazer pelo método da soma. Então, vou fazer aqui pelo método da soma. Vamos multiplicar aqui por... ele pergunta, vamos voltar só a pergunta aqui para ver o que ele quer. O número de funcionários tiveram um aumento de R$50. Como ele quer de R$50, ele quer o Y. Então, eu vou eliminar o X. Então, eu vou multiplicar por quanto, queridão, queridona? Por menos 20. Então, vem comigo. Se eu multiplicar por menos 20 vezes X, dá menos 20X. Menos 20 vezes Y, dá menos 20Y. Menos 20 vezes 30, dá menos 600. Embaixo, 20x mais 50y é igual a 930. Aqui eu estou usando o método da
soma. Eu poderia ter feito o método da costura, que eu já ensinei. Se você quiser, você pode fazer. Está lá no canal. Tem uma aula que fala sobre o método da costura. Mas aqui eu estou fazendo o método da soma. Somando ficou 30y, que é igual a 330. 330 dividido por 30 dá 11. Então, quantos funcionários receberam um aumento de R$50? 11 funcionários. 11 funcionários está lá na alternativa D, entre 7 e 12. Ricardo possui 230 notas, entre notas de R$2, R$5 e R$10, tendo pelo menos uma nota de cada um desses valores. Se ao todo essas notas totalizam R$500, o número de notas de R$10 que Ricardo possui é... Queridos, eu chamei notas, tá? De R$2 eu chamei de A, de R$5 eu chamei de B, de R$10 eu chamei de C. Portanto, em quantidade de notas, A mais B mais C é 230. Em valor, a nota de R$2 eu chamei de A, de R$5 eu chamei de B, de R$10 eu chamei de C e ele fez um total de R$500, ok? E a pergunta dele é o número de notas de R$10. Ele quer saber quantas notas de R$10. Notas de R$10, quanto? Queridos, vem comigo. Você tem duas equações e 3 variáveis. Não tem como você resolver esse problema se não for usando a alternativa. Por quê? Porque isso aqui seria um sistema possível e indeterminado. Não dá para você encontrar duas equações. Duas equações com 3 variáveis, não tem como você encontrar esses valores, a não ser usando as alternativas. Ok? A alternativa A, vamos testar, é 2, ok? Então vem comigo. Então ele está perguntando notas de 10, nós estamos falando que notas de 10 foram 2. Vamos pegar lá. Se eu substituir a nota de 10, eu chamei de C, aqui no lugar do C, ok? Eu vou falar que são 2 notas, ó. Beleza? Estou fazendo o teste das alternativas. E aqui no C, é R$10 cada nota, como são 2 notas, dá R$20. Então eu tenho A mais B, 230. Passo 2 para cá. Ok? E aqui, 2A mais 5B, passo 20 para a direita. 500 menos 20. Se eu resolver esse sistema, ficar aqui A mais B é igual a 228. 2A mais 5B, 480. Ok? Tranquilo até aqui? Tudo certo? Tudo lindo? Então vamos lá. Eu quero saber se de fato eu vou conseguir provar que isso é uma igualdade. Certinho? Então vamos lá. Eu posso resolver isso aqui? Vou fazer de novo. Também posso fazer pelo método da costura, mas como está facinho aqui, eu também vou fazer pelo método da soma, como eu fiz no exercício anterior. Menos 2 vezes A dá menos 2A, menos 2 vezes B, menos 2B, menos 2 vezes 228, menos 456. Embaixo, 2A mais 5B é igual a 480. Quando eu fizer a soma, o A desaparece, fica 3B, eu subtraio 480 de 56 e isso resulta em 24. B é igual a 24 dividido por 3, B é igual a 8, ok? 8 notas. Bom, se o meu B tem 8 notas e o A mais B tem 228, então eu posso garantir, se o A mais B tem 228 notas, eu posso garantir que no lugar do B vale quanto? Substitui no lugar do B, coloca quanto? Coloco 8. Então A, 228 menos 8
220. Professor, como é que você sabe se realmente a alternativa A é a resposta correta? É simples, meu caro Watson. Se eu tenho 220 notas de A, eu vou multiplicar pelo valor dela, que é 2, eu encontro R$440. As notas de B, eu tenho quantas notas? Aqui é de A. De B eu tenho quantas notas? Eu tenho 8 notas de B. E cada nota vale R$5. Logo, eu tenho 40. E aí, 228 e as outras duas notas são as notas de R$10, que dão R$20, totalizando R$500. Então, meu querido, fazendo o teste, de fato, a alternativa A deu os 500, então é a resposta do problema. Mas vamos supor que você disse para mim, mas se por acaso eu fiz a conta, não deu, deu um número maior. Se deu um número maior ou menor, você testaria para ver qual o valor que você colocaria para ficar mais fácil. A única coisa que eu quero que você entenda é, você não teria como resolver esse problema se não fosse testando, ok? As alternativas, porque você não ia testar qualquer número arbitrário, porque você tem que usar uma das alternativas. Então, usei a A e, de fato, a A foi a resposta. Problema encerrado. Um ponto E pertence ao lado de um retângulo ABCD, formando o triângulo BCE de área 40 centímetros quadrados, conforme mostra a figura. Então, está aqui a figura, queridos. Ele disse que o triângulo BCE vale 40 centímetros quadrados, que é essa área aqui, ó. Essa área aqui que eu estou pintando de roxo vale 40, vou colocar aqui no meio para você entender, ó, 40 centímetros quadrados. Então vamos ela inteira. Um ponto E pertence ao lado de um retângulo ABCD, formando o triângulo BCE de área 40 centímetros quadrados, conforme mostra a figura. Se a área do triângulo ABE é o quádruplo da área do triângulo CDE, e sendo AB igual a 5 centímetros, então a medida em centímetro do segmento EDE. Ele quer saber a medida EDE. Queridos, então vem comigo aqui, ó, coisa linda, não é um retângulo? Sim ou não? É um retângulo. Se é um retângulo, esse ângulo aqui vale 90 graus. Esse ângulo aqui também vale 90 graus, ok? Essa medida aqui, a área do triângulo ABE, ó, ABE é 4 vezes a área do triângulo CDE. Tudo certo? Estão comigo? Tá tudo certo aí? Tá tudo definido? Muito bom. Bom, essa medida aqui vale 5, ó. Porque é um retângulo. Então aqui também vale 5 centímetros. Então nós podemos dizer que a área do triângulo EDC, então, vou fazer aqui de azul que fica mais forte, ó. A área do triângulo EDC vai ser igual, olha lá, ó, base vezes altura. Base vezes altura dividido por 2. Ok? Agora vamos lá, deixa aqui quietinho. Vamos fazer aqui a área do triângulo EBC. A área do triângulo EBC tem base, eu vou chamar essa base aqui de K, ok? K vai ser K. A altura dele, ó, a altura dele é o próprio quê? 5 dividido por 2. Só que, meus queridos, base vezes altura dividido por 2, só que ele já tem um valor que vale quanto? 40. Com isso, olha só que lindo. Se eu multiplico em cruz, se eu colocar o número 1 aqui, multiplico em cruz, eu vou ter que 5K é igual a 40 vezes 2, 80. E 80 dividido por 5 dá 16. Então eu já acabei de descobrir que o meu K é 16. Sabe qual que é o legal de tudo isso?
Se tudo vale 16, significa que a medida AD também vale 16. Só que se esse pedaço é x, de A a E, já que cai 16, vai valer 16, que é tudo menos x, 16 menos x, ok? 16 menos x. Então vamos agora achar a área do triângulo ABE. A área do triângulo ABE vai ser base 5 vezes a altura 16 menos x, ó, 16 menos x dividido por 2. Se eu fizer a distributiva, 5 vezes 16 vai dar, vamos aqui, ó, 5 vezes 16 dá 80, menos 5x dividido por 2. Então, essa é a área do triângulo ABE. Mas o que diz o texto? Vem comigo aqui. Que a área do triângulo ABE, vamos fazer para cá agora? A área do triângulo ABE, vou fazer de vermelho. A área do triângulo ABE é quem? Aqui, ó, a área do triângulo ABE. 80 menos 5x sobre 2. Vamos lá. A área do triângulo ABE. 80 menos 5x sobre 2. O que acontece? É igual a 4 vezes a área do triângulo CDE. CDE ou EDC é a mesma, que é o que, queridos? 5x sobre 2. Olha que bonito. Tem 2 desse lado, tem 2 desse lado, eu corto. O que aconteceu? Ficou 80 menos 5x, que é igual a 20x. Eu vou pegar esse 5 e passar para cá. Vai ficar assim, que 80 é igual a 20x mais 5x. Ok? Vamos lá? Então, 80 é igual a 25x. Então, eu posso dizer que x é igual a 80 dividido por 25. Beleza? Se eu simplificar isso aqui, ele fala lá o segmento ED. 80 por 25, eu vou simplificar isso aqui. Por 5, 80 por 5 dá 16. E 25 por 5 dá 5. 16 por 5, 3,2 centímetros. E 3,2 centímetros é exatamente o valor de x, que é a medida pedida, que está lá na alternativa C. Ok? Joinha? Vamos mais uma? Só mais uma para encerrar? Tá cansado? Prova boa? Mas valeu, querido. Vamos mais uma para encerrar com chave de ouro. Ok? Um paralelepípedo é formado por paredes muito finas e tem em seu interior certo volume de água. Quando o paralelepípedo é apoiado sobre a face de menor área, a altura da água atinge 8 centímetros. Quando o paralelepípedo é apoiado sobre a face de maior área, a altura da água atinge 3 centímetros. Se a menor aresta desse paralelepípedo mede 12 centímetros, a sua maior aresta mede. Meu querido, vamos lá. Eu fiz os dois desenhos, esse é o meu paralelepípedo e é formado por paredes muito finas. Vamos lá, ó. Quando o paralelepípedo é apoiado sobre a face de menor área, face de menor área é essa aqui. Apoiado sobre a face de menor área, o que acontece? A água que está lá dentro atinge uma altura de 8 centímetros, ok? E aí ele diz assim, quando o paralelepípedo é apoiado sobre a face de maior área, o que eu fiz? Eu deitei ele agora, ó, eu deitei. Imagina isso aqui como se fosse uma frente de computador. Eu deitei ele. Olha só o que aconteceu. Eu deitei. O que aconteceu? Quando eu deitei, o que o texto disse? Olha só. Quando o paralelepípedo apoiado sobre a face de maior área, a altura da água atinge quanto? 3 centímetros. Ok? Se a menor aresta desse paralelepípedo mede 12, menor aresta mede 12, a sua maior aresta mede. Ele quer saber a maior aresta. Mas há de convir comigo, meus queridos, que o volume entre os dois
é o mesmo. E o volume nessa primeira condição aqui vai ser quanto? Vamos lá. Nessa condição, eu preciso de altura. Ó, comprimento, largura e altura. Vai ser 12 vezes y vezes 8. Ok? E eu encontrei, então, 96y. Nessa condição aqui, quando eu deito, o meu volume vai ser comprimento, largura e altura. E eu encontrei 3 xy. Mas os volumes são o quê? São iguais. Então eu posso dizer que se os volumes são iguais, que a água é a mesma, 3xy é igual a 96y. E o y, eu corto com y, x é igual a 96 dividido por 3, 32 centímetros. E 32 centímetros está lá na alternativa E de Esperança. Meu querido, conforme foi combinado, encerramos a resolução dessa prova, da prova de analista previdenciário, tá certo? Foi muito legal ter participado aqui com vocês, de ter resolvido essa prova para vocês. Espero que vocês compreendam. Se não compreender qualquer questão, pode mandar o e-mail para mim. Mas antes de mais nada, eu te peço, compartilhe esse vídeo, meus queridos. Foi uma prova de excelência aplicada pela VUNESP, tá certo? Para o concurso da Poliprev, analista previdenciário. Foi uma prova excelente. Compartilhe com seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você gostou, dá um joinha, porque isso ajuda o nosso canal a crescer. Eu quero, queridos, mais e mais, soltar mais e mais vídeo-aula para vocês compreender esse método diferenciado, que é o método inovador, desenvolvido, queridos, com a intenção realmente de acelerar o cálculo na hora da prova. Esse é o nome e ideia. É essa a ideia, esse é o intuito de estarmos aqui neste dia. Hoje, meu querido, é sexta-feira de manhã, tá certo? Você pode estar assistindo de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, mas eu estou gravando de manhã para vocês, crendo, queridos, que vocês vão receber, querido, conteúdo de excelência para aprimorar o teu conhecimento. Um grande abraço, conte comigo, valeu!